Olá, tudo bem? No episódio de hoje nós vamos falar sobre autossabotagem, quando nos tornamos o nosso maior inimigo. Entenda que autossabotagem não é a falta de vontade. Muitas pessoas, elas possuem desejos de vencer, de romper, de realizar. Porém, quando as coisas e as situações começam a se apresentar, onde esta determinada pessoa ela tem a necessidade de tomar uma decisão, de fazer determinada coisa ou agir de alguma maneira diferente, ela acaba se auto-sabotando. A autossabotagem é um mecanismo do cérebro, de maneira disfuncional, que tenta proteger o indivíduo. Porque geralmente a autossabotagem, dentre tantos sintomas, costuma estar alinhada a um tripé. Geralmente, pessoas que se auto-sabotam são pessoas que possuem uma autoestima ou uma autoimagem distorcida. Ela não consegue se perceber da maneira que ela é de verdade. Ela não consegue se ver como uma pessoa com potencial, uma pessoa talentosa. Então, ela tem uma autoimagem distorcida dela. Com isso, ao ter essa autoimagem distorcida, vai gerar medo. Porque se eu não me sinto confiante, não me sinto capaz, por que eu vou ter que tomar determinada decisão? Por que eu tenho que fazer algo que eu não estou acostumado a fazer? Eu vou ter medo. E esse medo tende a paralisar esta pessoa. E com isso, como sequência ou consequência disso, a pessoa se sente culpada. Por isso que eu falei do tripé da autossabotagem. Autoimagem distorcida, medo e culpa. Porque a pessoa ela se sente culpada dizendo: ah, se eu tivesse feito tal situação, minha vida estaria diferente. E exemplos clássicos de pessoas que se auto-sabotam geralmente são pessoas que procrastinam. Procrastinação é diferente de preguiça. Preguiça você deixa de fazer hoje, mas não tem prejuízo. Procrastinação, eu deixo para amanhã o que eu tenho que fazer hoje e isso me causa prejuízo. O que, por exemplo? Exemplo clássico, eu tenho um relatório para entregar no meu trabalho. Eu não entrego e sou punido, sou chamado a atenção. Eu procrastinei e essa procrastinação não foi algo en passant, não foi algo bobo, não, me trouxe prejuízo. A preguiça não, eu acordo 5 minutos mais tarde, mas não vou ter prejuízo nenhum. E a procrastinação é um padrão comportamental repetido. Pessoas que se auto-sabotam, elas tendem a procrastinarem, porque como elas não acreditam no seu potencial, como elas possuem uma autoimagem distorcida, será que eu vou conseguir? Deixa para depois. Não, amanhã eu faço. Não, mês que vem vai dar. Ou seja, começa a lutar contra si mesma. Da mesma maneira, ela foge. Porque o medo, como eu falei anteriormente, que é um dos sintomas da autossabotagem, o medo, existem 5 tipos de comportamento. Ou você luta, ou você foge, ou o medo te paralisa, ou te causa tremor, ou desmaio. Então é importante a pessoa que ela se autossabota, ela vai fugir das responsabilidades, ela vai fugir dos desafios, ela vai fugir muitas vezes até de portas abertas, que a vida está ali lhe presenteando. Ela vai fugir porque ela não confia nela, ela não se vê com mérito, ela tem crenças até mesmo de desenvolvimento, de crenças de não merecimento. Eu não mereço, eu não sou capaz. Então ela foge. E com isso também ela acaba minimizando algumas situações. Ao invés de ela abraçar a causa, ela falar, eu vou conquistar, vou fazer, vou realizar, ela acaba minimizando. Não, isso daí vai voltar. Isso daí outra vez volta, oportunidades surgem. Afinal de contas, a vida é cheia de oportunidades. Mas ela sabe no interior dela que ela está minimizando algo para que ela não vença essa autossabotagem. E isso faz com que essa pessoa ela tenha prejuízos. Ela acaba perdendo muitas coisas. E com essas perdas, podem levar ela a desenvolver frustração, e essa frustração levá-la até mesmo a um quadro de depressão.
ela se torna uma pessoa deprimida e desenvolve essa doença tenebrosa chamada depressão, exatamente por quê? Porque se auto-sabotou a vida toda e percebe que poderia ter chegado muito mais longe, mas por causa de mecanismos disfuncionais protetivos, acabou abrindo mão da felicidade, acabou abrindo mão daquilo que realmente ela conseguiria. Agora, deixa eu lhe dar alguns manejos, algumas dicas importantes. Primeiro é reconhecer. Eu sou um auto-sabotador. Eu me auto-saboto. Quando você reconhece, quando você traz à luz, isso ajuda de uma maneira significativa. Quando nós vamos estudar sobre processos de mudança, existem 6 processos de mudança. Pré-contemplação, a pessoa fala que eu preciso mudar, mas não faz muito sentido. Contemplação, realmente eu preciso de mudança. Depois eu vou para a preparação, eu me preparo para mudar. Depois eu vou para a ação. Depois eu vou para a manutenção. E depois eu vou para a prevenção de recaída, para que eu não volte a ter aquele comportamento disfuncional que anteriormente eu tinha. Então é importante você reconhecer. Reconheça. Se você percebe que não está dando conta, está tendo muitos prejuízos, busque ajuda. Faça terapia. Procure um psicólogo, procure uma psicóloga, que você possa buscar na terapia se conhecer, trabalhar manejos, identificar gatilhos, pensamentos disfuncionais, para que você possa ter um novo momento, ressignificando histórias traumáticas de sua vida e fortalecendo, acima de tudo, o seu adulto saudável. Busque ajuda, faça terapia, é muito importante para que você venha sair do lugar que você está e chegue ao lugar desejado. Segundo lugar, que você possa entender. Ora, os nossos movimentos muitas vezes são automatizados. Mas quando nós entendemos o porquê realizamos determinados movimentos, tudo muda. Se eu sei o porquê, quando surge uma oportunidade, eu fujo, com certeza eu vou conseguir trabalhar nesta causa e minimizar os efeitos. Muitas vezes a gente fica preocupado com o efeito, quando na verdade nós temos que trabalhar na causa. Entender a complexidade, por que eu ajo assim? Por que essa determinada situação me dá tanto gatilho e por que eu penso dessa maneira e acabo me sentindo de tal maneira que me comporto de uma forma que, ao invés de me aproximar do que eu desejo, acaba me distanciando daquilo que eu desejo. E, obviamente, aquilo que até mesmo possa ser um sonho que eu nutro ao longo da minha vida, mas por me auto-sabotar, as oportunidades surgem, mas eu acabo fugindo. Então, agir é muito importante. Não pense muito. É a técnica do 1, 2, 3 e já. Vai lá e faz. Vai lá e busque a melhora. Vai lá e busque uma terapia. Vai lá e faça a coisa acontecer. Se você pensar muito, você vai acabar se auto-sabotando, porque o seu cérebro já está acostumado com essa auto-sabotagem. Surgiu a situação, vá lá e faça. Eu tenho convicção que você vai ter resultados diferentes, porque a matemática é simples. Comportamentos iguais, melhor dizendo, comportamentos iguais, resultados iguais. Comportamentos diferentes, resultados diferentes. E você deve sempre lembrar, você não é o seu inimigo. Você merece cuidado e você merece ser saudável. Tá bom? Um grande abraço e eu peço que você possa estar espalhando este vídeo, este podcast para o maior número de pessoas possíveis. Que você possa estar curtindo, comentando e você possa também estar nos seguindo na rede social, @CleoHolanda no Instagram. Um grande abraço, até o nosso próximo episódio.